Aqui o tema, eu gostaria que você lesse devagar e prestasse atenção nesse tema. A brevidade de uma família na terra é como um sopro. Quem alguém aqui esse ano perdeu um ente querido da sua família? Levanta a mão. Está vendo aí? O sopro encerrou. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós não somos eternos aqui na terra. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O dia de você nascer, comemorar o seu nascimento. No dia que você partir, vão chorar pela sua partida. Então, ame mais, perdoe mais, cuide mais, sirva mais. Porque a minha vida e a sua vida não se restringe nos bens dessa terra. Você não vale pelo que você tem. Você vale pelo que você é. Eu vou ler alguns textos. Por gentileza, eu vou ler na minha Almeida Revista Atualizada. Vou me concentrar aqui, porque eu fiz alguns rabiscos. E qualquer coisa, mas pode colocar aí na tela, tá bom? A vaidade do homem. Este salmo, ele foi escrito pelos filhos de Coré. Verso 1 diz assim: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores de todos da terra, tanto plebeus como os define a estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falará sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens, e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto ver-se morrerem os sábios, perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em suas ostentação. É antes como uns animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas não são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar a glória da sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quanto faz bem a si mesmo, irá ter com as gerações dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honraria, mas sem entendimento,
é antes como os animais que perecem. Você pode observar nos primeiros versículos de maneira clara que o salmista, ele fala a respeito do povos, todos os povos, moradores de toda a terra deveria ouvir o que ele se propôs a falar. Que seria tanto o pobre como o humilde, o rico, que ele falaria a respeito de que, daqueles que confiam nos seus bens. Precisamos falar sobre da brevidade da vida, da estabilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Será inevitável. Um dia, todos nós vamos partir. O que nós precisamos entender e compreender, que é sobre o que nós estamos fazendo, como que nós estamos lidando com esta vida que o Senhor nos deu. Coloca aí, Mateus, o primeiro vídeo, por favor. Primeiro vídeo, não é esse. Gente, eu nem sabia que estavam ali me filmando aquela cena. Me mandaram um vídeo depois. E algumas pessoas, eu vi que estavam até compartilhando. Então eu queria explicar para vocês o que aconteceu. Eu estava voltando de Buenos Aires para São Paulo, no voo. Seguindo tudo normal, as luzes do voo ali, cheirinho de café. E aí, do nada, a aeromoça chamou o passageiro que estava ali na minha fileira do lado para entregar o lanche dele. Como? Normal, né? Em voo. Mas ele não respondeu. Eu tentei ajudar ali. Pode deixar. De vômito ali, tentei ajudar, mas o olhar dele já estava, sabe, distante, consciência indo embora. E aí o pessoal viu que estava acontecendo alguma coisa, me chamou, fez o anúncio, né, pelos médicos que estavam a bordo, né. Me levantei, 2 outras médicas argentinas também vieram, uma delas cardiologista, e ali mesmo, entre as poltronas ali, a gente tentou estabilizar ele, como dava, com o que a gente tinha ali. Não dava tempo de pensar, foi só instinto. Instinto do médico, sim, mas antes de tudo, o instinto do humano. Do ser humano que vê ali o outro sofrendo, não consegue ficar parado. Tá bom. E nessas... Esse vídeo me chamou muita atenção essa semana. De alguém de um passageiro que estava em uma viagem, como todos estavam. E o que chamou a atenção do serviço de bordo, que ele não despertava para nada. E aí perceberam que ele não estava bem. E foram tentar socorrer. Ele havia tido um infarto. E o avião teve que fazer uma aterrissagem de emergência. Isso foi aqui no Brasil. E quando eu vi esse vídeo, me remeteu a Tiago, capítulo 4. 4, capítulo, a partir do verso 1. Tiago, ele nos adverte com relação ao que nós fazemos com as nossas vidas muitas vezes. E ele começa assim: de onde precede as guerras e contendas que há entre vós, que há entre nós, na nossa casa? Ele está fazendo uma pergunta. De onde vem, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Pode avançar? Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Avança. Pode passar. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Outro,
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Avança. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e de lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Olha o que ele fala. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo. Quem é que nós pensamos que nós somos? Quem é que você pensa que é? Quando nós nos deparamos com essa instrução dos salmistas, dos filhos de Coré, ele nos chama a atenção para algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. A partir do verso 7, a partir do verso 6, ele diz assim: dos que confiam em seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. As pessoas que têm seus bens, a tendência é se gloriar nisso que tem. Se baseia no que tem. Julga-se poderoso sobre os outros do que tem. E ele diz: ao irmão verdadeiramente a ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Eu pergunto para você, a quem você consegue dizer: Deus, eu te dou 100 mil reais para você não levar fulano? Com esse dinheiro você acha que você consegue remir essa pessoa? A morte dessa pessoa? Não. Então, os bens que possivelmente alguém veio a ter, não serve para impedir que ninguém vá para a sepultura. Ele traz essa reflexão e ele enfatiza que está sendo dito a todos os povos, todas as nações, todos os moradores da terra. E ele adverte dizendo: isto precisa ser ouvido e com muita atenção. Com muita atenção. Porque os bens que nós, porventura, venhamos adquirir, ele não vai nos tornar melhor do que ninguém no dia da morte. Ele não vai nos impedir de descer à sepultura. Quando eu e você nos deparamos com a palavra de Deus, você consegue entender muitas coisas. Você consegue observar os textos que são bem claros diante da palavra de Deus. O Jó, no capítulo 7, verso 7, diz assim: lembra-te de que a minha vida é como um vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Vida como um vento. Você percebe que os homens viviam até 900 anos. Mas o pecado dos homens foram reduzindo as idades. Passou a 800, 700, 500. A palavra de Deus diz que agora é 70, no máximo 80, com enfado e canseira. Canseira. Nós pensamos que aquilo que nós temos irá definir diante de Deus aquilo que Deus já pré-determinou para nossas vidas. Nós precisamos estar atentos
Davi, no Salmo 39, verso 4, ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Olha que oração, irmãos, que eu tenho certeza absoluta que talvez, se não for essa que nós estamos lendo a respeito de Davi, talvez nem eu e poucos de vocês fizeram um dia essa oração. Porque na verdade nós não queremos falar sobre o nosso fim. Nós sabemos que existe, mas nós não queremos falar sobre isso. Tem pessoas que não gostam, não fala sobre morte. Não querem falar sobre o fim. Há um fim para todas as coisas debaixo do céu. Agora, muitas vezes o que nos aterroriza, o que nos amedronta, é como nós estamos lidando com essa vida aqui. Como estamos lidando com essa vida aqui. E ele diz no verso 5, Davi: eis que fizeste meus dias como a palmos. Como a palmos. A palmos. Talvez quem tem a mão maior aqui para medir o palmo maior, talvez essa é a medida da sua vida. Talvez depende da idade, do tamanho da pessoa. A Lu está falando de 5 a 25 centímetros, mas a sua vida é um palmo. A minha vida é como um palmo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoa riqueza e não sabe a que as levará. Pastor Hernandes fala sobre um milionário americano, muito rico. Alguém sabia da riqueza deste. E quando este partiu, alguém se aproximou do seu tesoureiro e disse: fulano deixou muitos bens, né? E o tesoureiro virou para ele e disse: realmente, deixou muitos bens, porque ele não pôde levar nada. Ele não conseguiu levar nada. Interessante, irmãos, que o salmista dos filhos de Coré, ele toca num assunto que você pode ver no YouTube, pode ver nas redes sociais. Não se fala tanto sobre a brevidade do homem na terra. Somos passageiros. Somos como um sopro, como uma neblina. Cedo existimos e logo. Tem um senhor, eu conheço um senhor ali de uma casa de câmbio ali na Goiás. E a última vez que eu fui viajar, eu fui comprar uns dólares ali com ele. E ele muito fanfarrão. Eles são muito antigos ali naquele edifício do Itamaraty. E a última vez estavam os dois lá, a gente conversando, ouvindo ele falando que estava com determinada mulher, já era tal mulher, e que aquela ele ia deixar herança, porque aquela estava cuidando dele, estava suportando ele. E a gente rindo, né? Rindo, brincando. E eu peguei e viajei. Quando foi agora, um mês depois, falando com esse outro senhor, ele falou assim: você ficou sabendo que o seu Natal morreu? Eu falei assim: o quê? Estava no final de semana na sua bela chácara, sentiu dores na barriga, pela manhã, e depois passou. Quando foi à tarde, a dor voltou fulminante. E ele disse: não me leva mais para o hospital, eu não quero ir para o hospital. E o Saul veio buscar, e não teve mais jeito, acabou. Quando eu cheguei lá na loja, era o filho dele que já estava administrando a empresa. Porque o salmista diz: pois acumula, acumula, acumula e não sabe para quem deixarás. Você está aqui nesta noite. Coloca o segundo vídeo, por favor, Mateus.
Eu estou aqui nessa noite. Eu selecionei alguns vídeos. Coloquei aqui esse jovem cristão. Quem lembra dele? Pode soltar. A letra da música dele, quem lembra? Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer. Estava bombando. Estava estourando. Olha a letra. Vai ser tão lindo, irmão. Bonito, elegante. Vai ser tão lindo. Vai ser tão lindo. Conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Não está mais cantando, vai ser tão lindo. Não está mais diante da plateia que tinha antes. Diante da aparente juventude que tinha antes. Vai ser tão lindo. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre isso. Será que o Senhor vai deixar eu chegar até o final? Precisamos falar sobre isso. Precisamos pensar sobre isso. O poder, a condição de ter bem, irmãos. Eu li Eclesiastes, Salomão diz que toda bênção vem de Deus. Mas que nós não devemos nos confiar nessas riquezas. Ele diz algo interessante que meu amor gosta de falar muito. É melhor estar em um velório do que estar em um banquete. E Salomão era um dos homens, considerado um dos homens mais sábios. Ele disse que os nossos olhos, ele parece que ele não consegue compreender. Ele vê a vida tão longa porque ele vê as mesmas coisas todos os dias. Só um homem sábio igual Salomão para poder entender isso. Ele diz que pelo fato dos nossos olhos ver as mesmas coisas, isso nos alimenta. Isso nos dá desejo de ter e ter e ter e buscar e buscar. Ele sempre diz no fim das suas frases: tudo isso eu experimentei e eles são vaidade. Vaidade. Ele diz que o vento sai do norte, vai para o sul, mas ele dá a sua volta e sempre está naquele mesmo sentido. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Ouça. A brevidade da vida, a instabilidade da vida, a inevitabilidade da morte será inevitável. Quando eu me deparei com esse texto dos filhos de Coré, eu escutei o Vinícius. Vinícius está aí? Oi, Vini. Ele pregou sobre o Salmo 73. E nesse salmo ele discorreu tão bem que eu pirei para você, Vinícius. Porque o que eu gosto é isso. Às vezes a gente olha para as pessoas e você olha na condição, não fala sobre isso, não, porque fulano, não, irmão, pelo amor de Deus. Aí o Vinícius começou a pregação dizendo: eu vou falar para vocês sobre o que eu gostaria de ouvir na minha adolescência, eu não ouvi. E às vezes você vai pregar para pecadores, para pessoas ímpias, você não quer falar sobre o inferno com ele. Ei, pelo amor de Deus, você vai falar sobre o quê? Prosperidade? Será que é isso que ele está precisando nesse momento? E eu agora vou ler sobre um crente
um crente. Um crente que está dentro da igreja, mas que está dentro da igreja com os olhos no mundo. Está assim, ó. Assim, ó. Porque só quer os benefícios que Deus pode fazer. Não está pensando na brevidade da vida. No Salmo 73, um homem chamado Asaf. E isso, irmãos, são coisas que às vezes a gente lê, passa batido, e nós não comentamos sobre isso. Você pode falar que Deus é bom, você pode dar testemunho, mas no fundo, você não quer sair dessa vida, você não quer ir embora daqui, você quer a terra. E Tiago também, na sua abordagem lá no capítulo 4, ele diz assim: olha, aqueles que se tornam amigo do mundo se constituem inimigo de Deus. Você quer o quê? O mundo ou você quer Deus? Você quer a igreja e o mundo? Você quer o mundo e a igreja? Para com essa tolice, irmão. Porque a Bíblia diz que você se constitui inimigo de Deus. Você não pode ter o mundo e você não pode ter a Deus. É uma escolha que você precisa fazer. E Tiago, ele reforça o sentido dizendo: de onde vêm as guerras? De onde parte os ciúmes, as brigas? Que não seja a ganância, o desejo de posse, do controle. E Asaf está dizendo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse aos meus pés, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios dentro da igreja. Dentro da igreja. Ele está de olho no quê? Na prosperidade do ímpio. Por quê? Porque não sabe quem é em Cristo. Não sabe quem ele é em Cristo. Ele não sabe que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por quê? Porque está de olho nas coisas do mundo. E ele ainda deixa registrado para nós que quase se desviaram seus pés. Por quê? Porque os seus olhos estão no mundo. Quantos estão no mundo e querem estar dentro da igreja? Eu estou lendo, estou falando o que eu estou lendo aqui na palavra de Deus. Ele está dizendo: eu estava atento com essas ações, pois eu tinha inveja dos nécios. Porque não há aperto em sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como outros homens, nem afligido como outros homens. Eu pensei, ele está mentindo, porque não é possível, não é assim não. Isso é criação da mentalidade dele. Ele que está pensando desse jeito. Ei, tem coisas que você pensa do seu jeito, não é do jeito de Deus. O jeito de Deus é do jeito que a palavra ensina, do jeito que a palavra manda. Esse é o jeito. E ele diz, e ele começa a denominar o que ele pensava. Não porque eles são viçosos, não, é porque eles são alegres, é porque o seu sorriso é assim, o seu olhar assado, tudo por inveja, tudo por não entender quem é ele em Deus. Enquanto eu e você estivermos pensando como Isaac, só estivermos na porta do templo, só estivermos na porta da igreja, só pensamos que somos salvos e não verdadeiramente acreditar que nós somos salvos, nós ainda seremos pegos pelas coisas desse mundo e não aceitaremos nada diferente, porque até então ele descreve: eu estou como um homem embrutecido, eu estou como alguém endurecido, eu estou como alguém designado desejar, olhar, invejar as coisas desse mundo. Quantos de nós não vivemos assim? Quantos de nós não pensamos assim? Que as coisas desse mundo nos definirão.
Eles dizem: como sabe Deus? Conhecimento do Altíssimo. Eis que são ímpios, prospera no mundo, aumenta as suas riquezas. Na verdade, em que vão tenho purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência. Olha, irmão, que chantagem que ele está fazendo com Deus. Deus, o senhor não está vendo, não? Eu venho no madrugadão, nunca vi, Senhor. Senhor, tu viu que o meu ministério bombou? Fiquei resfriado. Uma chuvinha que deu aí depois de 7 meses, Jeová. O senhor não vai me socorrer, não? O senhor não viu que eu fiz descer fogo do céu? Estava no manto. Agora o senhor deixou meu filho ficar doente, minha esposa ter problema, eu ser mandado embora. E está lá, os ricos, poderosos, não te servem, não acorda de madrugada, não jejua, e o Senhor deixa acontecer isso. É assim que muitos de nós às vezes estamos levando a nossa vida. Chega no verso 16: quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Tem coisas que você só vai entender quando você andar no Espírito, quando você viver no Espírito. Porque enquanto você não andar no Espírito, enquanto você não viver no Espírito, você pode ter certeza que a tua carne vai prevalecer sobre as suas decisões. Ela vai prevalecer. Aqui Asaf está no osso. Ele não está na carne, não, ele está no osso. Porque ele se compara o inútil, o pior dos piores, porque o ímpio prospera. Ei, nós sabemos que todos aqueles que trabalham, todos aqueles que se esmeram, consequentemente Deus vai abençoar, vai prosperar. Mas ele colocar a vida dele diante daquela situação, diante de Deus, aí é o problema. Aí que é o problema. Aí ele diz, depois que ele entra no templo, ele diz: agora eu entendi, agora eu consigo compreender. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento fica totalmente consumido de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se acendeu e sinto picada das minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Olha o ponto que esse homem chegou. Ele se via como um bicho diante de Deus. O que a ignorância espiritual tem poder para fazer com as pessoas. E muitas vezes andando com a palavra de Deus na mão. E muitas vezes frequentando os cultos da igreja. Mas ele encerra dizendo, ele diz no final, que tenho eu Ele diz, que tenho eu no céu, senão a ti? O que tenho eu no céu, senão a ti? A quem você tem? A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? Você pode dizer isso? A quem tenho eu, Senhor, no céu, senão a ti, Senhor? Baixa a sua cabeça. Ele diz, na terra não há quem eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, do meu coração e a minha porção para
sempre. Pois quem tem o eu, Senhor, no céu? Há pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo de Deus quer levar você à presença de Deus, porque você está tendo pensamentos equivocados, você está tendo atitudes equivocadas, você está olhando para o mundo, você está agindo como o mundo, e você está querendo trazer Deus para este mundo. Só que Deus está querendo trazer você para a presença dEle, para que você entenda que eu não tenho nada, você não tem nada além do Senhor. No final lá dos Salmos 49 dos filhos de Coré, ele diz: Senhor, eu sei que um dia Tu irás me redimir, Senhor. E quando você vai parar para interpretar esse versículo, enquanto ninguém pode te remir com o dinheiro, ninguém pode comprar para que você não morra, o salmista diz: eu serei remido por Deus, não por ouro, não por prata, mas eu serei remido pelo sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós fomos comprados por preço de sangue. A morte não pode nos deter, ela não pode nos deter. Nós precisamos pensar na nossa redenção. Oh, aleluia! Muitos ressuscitarão primeiro, mas nós vivos seremos arrebatados com Ele em glória. Esse é o preço que ninguém pode pagar por você e nem por mim. Foi o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se coloque de pé, por favor. Talvez venha a parte 2 depois. Você está aqui. Pare de olhar para o mundo. Pare de viver as coisas do mundo. E de repente você quer ouvir que a graça é o suficiente para te manter desse jeito. Cuidado com isso. Se você não é fiel a Deus, se você não tem uma aliança com Deus, você pode ter os bens dessa vida, porque o salmista trata sobre isso. E você pode ter uma vida deturbada, uma vida maligna, e as pessoas te elogiando, as pessoas te aplaudindo. Você só vai ter isso aqui na terra. Mas isso não significa que diante de Deus você está fazendo o que você precisa fazer. Muitas vezes você recebe os seus aplausos, você recebe seus elogios, mas isso não significa que está condizente com a vontade de Deus para a sua vida. E que um dia eu e você, nós vamos descer a sepultura. A sepultura, ela nos nivela. A sepultura é o nosso fim. Alguns mediam em determinados cemitérios que são floridos, são bonitos, são organizados. Outros em uma tumba, e que ali todo ano se limpa, se pinta, se adorna. Ei, mas todo do pó nós viemos, e para o pó retornaremos. Salomão fala em Eclesiastes que a única diferença do homem para os animais é que os animais morrem e descem para a terra, mas os homens, a vida, o fôlego de vida que Deus deu, volta para Deus que o deu.
volta para Deus. Você e eu, nós somos muito mais do que esse corpo tenta nos mostrar que nós somos. Há uma vida de Deus dentro de você. E ninguém vai poder dizer: Deus, eu dou tanto para fulano para que essa vida não cesse. Não. O que importa é o que você está fazendo com essa vida hoje, com essa vida agora. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, enquanto você pode refletir sobre isso. Coloca o último vídeo, por favor. Coloca, Mateus, tinha um do pastor. Tinha um do pastor. Coloca do jogador de futebol, por favor. Em campo, não Bruno é Boban. Adianta. Divisão croata em 2018. O jogador levou... o jogador aí, que morreu sorrindo. Em janeiro de 2004, Miklos, de apenas 20... de o Benfica contra o Vitória de Guimarães, quando nos últimos minutos de jogo sofreu um mal súbito e foi a óbito. Antônio Puerta. Em 2007, Antônio Puerta desmaiou em... Trabalhando, famoso, bem financeiramente, não terminou a partida de futebol. Talvez saiu de casa num carro poderoso, voltou num caixão. O nome dele estava na súmula de jogo, e logo depois a família recebeu uma certidão de óbito. Onde você pensa que irá passar a sua eternidade sem Jesus? Onde? Onde? Se seus bens, se a sua capacidade, se seus títulos, se seus diplomas não poderão adquirir nada disso. Se eu fosse você, eu faria o que eu fiz na hora que eu estava meditando nessa palavra. Eu disse: Senhor, permita-me terminar essa mensagem. Permita-me terminar essa mensagem. E eu quero consertar a minha vida contigo aqui. Eu não sei como você está. O certo é que a minha vida e a sua vida é como um sopro. Hoje existimos e logo desaparecemos. Você que precisa arrumar a sua vida nessa noite. Você está vivendo de maneira obsoleta, levando a sua vida, nas suas razões, no seu intelecto, até hoje. Mas a partir de hoje, Deus sabe que Ele te trouxe aqui para ouvir essa mensagem e despertar eu e você do que nós precisamos fazer. Eu sei como eu estou. Você precisa saber como você está. O certo é que a sepultura espera por todos nós, sem exceção. Nós só não sabemos o dia e nem a hora. Muitos viverão 90, 100. Talvez seja o tempo que Deus ainda está dando para se arrepender. Ouvi alguém dizer de uma pessoa que estava com 95 anos, rejeitou a Cristo e partiu essa semana. Rejeitou. Eu aconselho você, não rejeite a Cristo, porque o seu fim vai ser no cemitério. Meu fim vai ser no cemitério, do meu corpo, do seu corpo. A partir daí, aqueles que morreram em Jesus Cristo
viverão eternamente com Ele. Essa noite é noite de arrumar a nossa casa. Essa noite é noite de consertar a nossa vida. E eu te convido essa noite, venha. Venha hoje. Venha agora. Porque você ouviu o que Deus queria falar com você. Não endureça seu coração. Não duvide que seja Deus que esteja falando. Porque você tem um texto. Você tem a direção. Tem pessoas aqui que precisariam estar aqui para ouvir essa mensagem. Agora você decide o que vai fazer com ela. Como nós estávamos juntos, né, Laís? Faz favor aqui. Seu bem não vem? Isso. Venha você. Venha com ela, Brenda, por favor. Você que está aqui. Você que acha que talvez vai viver muito, pode brincar com a vida, pode fazer o que você quiser. Só que a palavra de Deus diz que, daqui a pouco você vai desaparecer. Você vai sumir. E as pessoas vão viver a vida. Interessante que o salmista diz que os homens se apegam tanto a seus bens. A partir de hoje vocês vão lembrar disso que está na Bíblia. Que muitos pensam que vai viver tanto que colocam os seus nomes na terra. Fazenda Dona Mônica, Lago São Francisco, Cachoeira Dona Lurdinha. É porque pensam, eu vou desfrutar, vou desfrutar, vou desfrutar. E ele diz, ficarão para aqueles que não fizeram nada. Enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor, eu te convido nessa noite, você arrumar a sua vida com o Senhor. Não volte do jeito que você está. Não queira ouvir coisas que Deus não queira falar com você. Valorize o que Deus está falando com você. Tome uma posição, arrume a sua vida. Porque o fim é certo. O tempo de você estar na igreja, conhecer a palavra, ouvir a palavra, isso. Porque Asaf estava assim. Muitas vezes nós temos a oportunidade de arrumar o que nós desarrumamos. E ele diz, o meu coração estava tão duro, embrutecido como um bicho. Não deixa o teu coração endurecer nessa noite. Sai desse estado, sai dessa ação de vida que você está tendo. Permita que o Espírito Santo de Deus te guie, te molde, te oriente, te instrua. Porque os seus bens, as suas riquezas, você não vai poder levar nada. Jó diz, eu vim nu, e nu eu voltarei. Assim como eu vim, eu vou. Assim como você veio, você vai. E por mais longos anos que você viva em fado e canseira, ansiedade, inquietação, diz Salomão. Talvez essa noite que você possa viver verdadeiramente em paz, confiante nas promessas do Senhor de que um dia você irá morar com Ele na eternidade. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Deseja se posicionar, não brincar com as coisas de Deus, como muitos têm brincado, não têm se posicionado. Essa noite o Senhor te chama para uma aliança genuína, uma aliança verdadeira com Ele. Eu gostaria que a igreja orasse nesse momento em nome de Jesus. Talvez você está aí, sua perna está pesando 1 tonelada. Você está numa guerra espiritual e Satanás não quer perder você.
Mas essa é a noite que você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. E você vai se posicionar. Você vai entender que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui que está desviado, alguém que precisa, às vezes, crente dentro da igreja, o que mais tem? Pessoas dentro da igreja, ouvindo palavra em cima de palavra e nunca arruma com palavra nenhuma. Mas o Senhor te chama para você organizar a sua casa hoje. Tem alguém? Glória a Deus. Eu quero orar. Laís, Deus te abençoe. Firme. A obra é o Senhor que faz. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida da Laís. Eu vou orar para que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando sobre essa casa. Porque a palavra de Deus precisa ser pregada. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E pelo poder da palavra. Senhor, nós queremos te agradecer. E o Senhor seja glorificado neste lugar. Que a tua palavra seja sempre ministrada nessa casa. Todos aqueles que adentrarem essa porta, ouçam a sua voz neste lugar. É o que nós clamamos, Pai. Porque a tua palavra é tudo que essa igreja tem. Nós te louvamos porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Obrigado, pastor Luiz.